Bem-vindos à nossa aula de número 141, item 4 do capítulo 17. Capítulo 17, um dos capítulos mais extensos, um dos mais importantes do livro Ação Humana, de ensinar sobre monetarismo, efetivamente, do jeito que deve ser pensado. A determinação do poder aquisitivo da moeda. A determinação do poder aquisitivo da moeda. Como nós estamos fazendo todo o tempo, nós vamos, obviamente, que compartilhar a tela ah, em PDF, página 476. Ainda não chegamos na metade do livro, falta aí umas 24 páginas. Então, logo um bem econômico comece a ser demandado não apenas por aqueles que desejam usá-lo para consumo ou produção, mas também por pessoas que desejam usá-lo como meio de troca e dele se desfazerem quando necessário, num posterior ato de troca, a demanda por este bem aumenta. Isso aqui é muito importante da gente deixar grifado. E vamos pensar que ele está falando de sal. Antigamente, o sal era. Houve um momento em que o sal era usado para este fim. Ora, você ia até as regiões litorâneas, fazia suas rendas e comprava outras coisas, mas para que tivesse lá uma facilidade de troca, aquele bem era trocado muitas vezes por sal. E o saco de sal, então, te dava condições de fazer trocas de menor relevância, por assim dizer, de tal forma que o que ele está dizendo aqui é: então, logo um bem econômico comece a ser demandado não apenas por aqueles que desejam usá-lo para consumo ou produção, então o sal para si mesmo, como consumo ou produção, mas também por pessoas que desejam usá-lo como meio de troca. Então, vou levar um pouco mais de sal porque eu consigo fazer trocas lá na minha cidade, né? E dele se desfazerem quando necessário, num posterior ato de troca. A demanda por este bem aumenta. Ou seja, existia a demanda pelo seu uso efetivo, que a gente chama de uso industrial, ou seja, o uso para salgar as coisas ou para usar o sal como conservante, correto? Salgar a gente usava muito para conservar carne, essas coisas. Mas então agora ele também é usado como meio de troca. Então você leva um pouco mais de sal até para fazer trocas. Surge assim um novo emprego para o bem em questão, criando uma demanda adicional. E aqui é onde nós vamos criar todo o arcabouço teórico, justamente deste papel, deste poder aquisitivo da moeda, tanto nas duas análises. Como para qualquer outro bem econômico, tal demanda adicional acarreta um aumento no seu valor de troca, isto é, na quantidade de outros bens que são oferecidos para adquiri-lo. Então, aqui, ó, está formando um arcabouço mental em nossa cabeça, dizendo justamente o seguinte: que quando a gente começa a demandar por um bem mais, significa que esse bem tem um valor maior do que os outros bens no conjunto da obra. Então, ele está dizendo aqui, tal demanda adicional, ou seja, a demanda industrial mais a demanda monetária, acarreta um aumento no seu valor de troca, isto é, na quantidade de outros bens que são oferecidos para adquirir, o seu valor aumenta, o valor desse bem que faz o papel de moeda. A quantidade de outros bens que alguém pode obter ao se desfazer de um meio de troca, ou seja, o seu preço expresso em termos de vários bens e serviços, é em parte determinado pela demanda daqueles que desejam adquiri-lo como meio de troca. Então, a quantidade de outros bens que alguém pode obter ao se desfazer de um meio de troca, ou seja, o seu preço expresso em termos de vários bens e serviços, é em parte determinado pela demanda daqueles que desejam adquiri-lo como meio de troca. Quanto mais demandado o dólar, aqui no Brasil, como nós estamos vendo, mais ele se torna mais demandado, mais coisas ele vai comprar com aquela mesma quantidade de dólar.
Se as pessoas deixam de usar o bem em questão como meio de troca, essa demanda específica adicional desaparece e o seu preço, consequentemente, diminui. Quanto mais as pessoas deixam de usar o dólar, mais a demanda específica adicional desaparece. E o seu preço, então, aquilo que você pode comprar com dólar, consequentemente diminui. Assim sendo, podemos fazer a mesma correlação, e obviamente que Mises vai fazer essa correlação com o ouro. Assim sendo, a demanda por um meio de troca compõe-se de duas demandas parciais. A demanda dos que pretendem usá-lo para consumo ou produção e a dos que desejam usá-lo como meio de troca. Os problemas de uma moeda que se destina a ser exclusivamente um meio de troca, sem possibilidade de prestar qualquer outro serviço em função do qual fosse demandada, serão tratados adiante na seção 9. No que concerne à moeda metálica moderna, fala-se da demanda industrial e da demanda monetária. Então, aqui Mises está colocando pela primeira vez o termo demanda industrial e demanda monetária. Nós estamos falando de moeda metálica moderna. O ouro, na década que até 71 era uma unidade de lastreamento, de lastro às moedas. O valor de troca, o poder aquisitivo de um meio de troca, é o resultado do efeito acumulado dessas duas demandas parciais. Ora, a amplitude daquela demanda de um meio de troca que decorre de sua utilidade como meio de troca depende do seu valor de troca. Então, a amplitude daquela demanda de um meio de troca que decorre da sua utilidade como meio de troca, ou seja, como moeda, depende do seu valor de troca. Olha só, um engendramento de como o fim cria um efeito no meio. Preste atenção. A amplitude daquela demanda de um meio de troca que decorre de sua utilidade como meio de troca, como moeda, depende do seu valor de troca. Este fato provoca dificuldades que muitos economistas consideram insolúveis, a ponto de se absterem de prosseguir nessa linha de raciocínio. É ilógico, dizem eles, explicar o poder aquisitivo da moeda, referindo-se à demanda de moeda, e a demanda de moeda referindo-se ao seu poder aquisitivo. Eu me atrevo a dizer que a jogada criada pelos monetaristas que convenceram Nixon a abandonar o acordo de Bretton Woods e colocar o dólar como uma moeda de uso internacional, fazendo com que as pessoas quisessem entesourar ou necessitassem tesourar em dólar para fazer pagamentos através daquilo que a gente chama de balança comercial, vem justamente desta linha de pensamento que os monetaristas usaram, obviamente, para o mal. A dificuldade, entretanto, é apenas aparente. Então, o Mises está fazendo uma correção aqui. O poder aquisitivo a que nos referimos ao falarmos do volume da demanda específica não é o mesmo poder aquisitivo cuja magnitude determina essa demanda específica. O problema está em conceber como se forma o poder aquisitivo do futuro imediato, ou seja, do momento seguinte. Para resolver este problema, referimos-nos ao poder aquisitivo do passado imediato, do momento que acabou de passar.
São duas grandezas distintas. É um erro objetar ao nosso teorema, que pode ser chamado de teorema da regressão, sob a alegação de que estaríamos criando um círculo vicioso. Vamos ver a nota de rodapé. O autor deste livro desenvolveu o teorema da regressão do poder de compra na primeira edição de seu livro Theory of Money and Credit, publicado em 1912, páginas 97 a 123 da tradução em língua inglesa. Este teorema tem sido criticado segundo diversos pontos de vista. Algumas das objeções levantadas, especialmente por Anderson no seu interessante livro The Value of Money, publicado em 1917, ver páginas 100 e seguintes, da edição de 1936, merecem um exame cuidadoso. A importância dos problemas em questão torna necessário que também sejam examinadas as objeções de Ellis, German Monetary Theory, de 1905-1933, Cambridge, a editora de Cambridge, 1934, páginas 77 seguintes. No texto acima, todas as objeções levantadas são identificadas e detalhadamente examinadas. Eu acho que termina aí mesmo. Então, no texto acima que o Mises vai discorrer, todas as objeções levantadas, né, por Anderson e por Ellis vão ser identificadas e detalhadamente examinadas. Então, ele publica o The Theory of Money and Credit em 1912. Em 17, Anderson vem e publica seu livro The Value of Money e faz uma crítica, né, a este teorema da regressão do poder de compra. Ele faz uma crítica que também a importância desses problemas torna necessário também se examinar as objeções de Ellis. Então, também no livro de 1934, e Mises vai lançar o Ação Humana em alemão em 1940 e depois em 49 nos Estados Unidos em língua inglesa. Então, o que nós vamos passar daqui para frente, né, é justamente Mises rebatendo as críticas feitas pelo teorema da regressão. Então, eu quero ler o seguinte: a dificuldade, entretanto, é apenas aparente. O poder aquisitivo a que nos referimos ao falarmos do volume da demanda específica não é o mesmo poder aquisitivo cuja magnitude determina essa demanda específica. O problema está em conceber como se forma o poder aquisitivo do futuro imediato, do momento seguinte. E para resolver este problema, referimos-nos ao poder aquisitivo do passado imediato, do momento que acabou de passar. São duas grandezas distintas. É um erro objetar ao nosso teorema, que pode ser chamado de teorema da regressão, sob a alegação de que estaríamos criando um círculo vicioso. Mas, dizem os críticos, o teorema da regressão equivale simplesmente a fazer recuar o problema. Continuaria sendo necessário explicar como se determina o poder aquisitivo de ontem. Se for explicado da mesma maneira, fazendo-se referência ao poder aquisitivo de anteontem e assim por diante, estaríamos num regressus in infinitum. Então, os críticos dizem que o problema da regressão equivale simplesmente a fazer recuar o problema. Continuaria sendo necessário explicar como se determina o poder aquisitivo de ontem. Se for explicado da mesma maneira, fazendo-se referência ao poder aquisitivo de anteontem e assim por diante, estaríamos num regressus in infinitum. Esse raciocínio, afirmam os críticos, certamente não é uma solução completa e logicamente satisfatória do problema em questão. Então, ele está colocando todas as antíteses. O que esses críticos não percebem é que a regressão não é infinita
ela atinge um ponto no qual a explicação se completa e nenhuma outra questão fica sem resposta. Então, sempre que tivermos que usar o teorema da regressão, nós temos que ver se existe algum momento em que não há o regressus in infinitum, se existe um momento em que essa regressão se completa e nenhuma outra questão fica sem resposta. Se, passo a passo, remontarmos às origens do poder aquisitivo da moeda, chegará finalmente ao ponto em que o bem considerado começa a servir como meio de troca. Olha que ponto importante. Neste ponto, o valor de troca de ontem é determinado exclusivamente pela demanda não monetária, ou seja, pela sua demanda industrial, que é manifestada apenas por aqueles que pretendem usar esse bem com outras finalidades e não como um meio de troca. E aqui eu vou começar a colocar pontos que Mises, obviamente, não podia colocar à sua época. Como isso se daria, então, na questão monetária do Bitcoin, das moedas digitais, as quais não apresentaram o seu uso industrial? Fica aí um pouco de pensamento para que a gente venha debater sobre isso. Mas continuam ainda os críticos. Então vamos voltar ainda para a antítese, vamos falar das críticas. Com isto, pretende-se simplesmente explicar a parte do poder aquisitivo da moeda decorrente dos serviços por ela prestados como meio de troca, pelo fato de que a mesma pode ser utilizada com fins industriais. Ou seja, os críticos continuam, né, fazendo as suas objeções de tal forma que eles estão querendo inferir a seguinte tese: olha, se a gente vai voltando até a hora que ela tem o seu uso industrial, então isto pretende simplesmente explicar a parte do poder aquisitivo da moeda decorrente dos serviços por ela prestados como meio de troca, pelo fato de que a mesma pode ser utilizada com fins industriais. O problema em si, a explicação do específico componente monetário de seu valor de troca, continuaria sem solução. Mais uma vez, os críticos estão equivocados. Aquela parte do valor total da moeda, que resulta dos serviços por ela prestados como meio de troca, é inteiramente explicada pela referência específica a esses serviços monetários e a demanda por eles criada. Então, o que Mises está colocando aqui é que quando a gente faz o regressos até o ponto, não infinito, ou até o ponto onde ela só tem o efeito da parte industrial, e, portanto, a gente consegue ir explicando, e aí, no retorno desse regressos até esse ponto, a parte específica fica clara, inteiramente explicada, por conta desses serviços monetários e da demanda por esses serviços monetários que então são criados. Dois fatos não podem ser negados e não o são por ninguém. Primeiro, que a demanda de um meio de troca é determinada por considerações relativas ao seu valor de troca, que resulta tanto dos serviços monetários como dos serviços industriais que o meio de troca em questão pode prestar. Segundo, que o valor de troca de um bem que ainda não foi demandado para servir como meio de troca é determinado exclusivamente pela demanda das pessoas que usarão com fins industriais, isto é, para o consumo ou para a produção. Então, dois fatos não podem ser negados. Vou fazer até um sublinhado, porque é um fato praxeológico que nós devemos manter na nossa cabeça, que não podem ser negados por ninguém. Quais são? Ora, primeiro, que a demanda de um meio de troca é determinada por considerações relativas ao seu valor de troca, que resulta tanto dos serviços monetários como dos serviços industriais que o meio de troca pode prestar. Então, dois fatos não podem. A primeira é que a demanda de um meio de troca é
determinada por considerações relativas ao valor como moeda e ao valor industrial. E aqui é onde nós vamos ter que trabalhar a questão do Bitcoin. Segundo, que o valor de troca de um bem que ainda não foi demandado para servir como meio de troca é determinado exclusivamente pela demanda das pessoas que o usarão com fins industriais, isto é, para o consumo ou para a produção. Talvez aqui seja o ponto que a gente tenha que guardar, né? Inclusive discutir com pessoas como Renata Moredo, Alan Schramm, sobre, obviamente, fazendo uma análise tendendo o valor industrial a zero e partindo desse valor. Ou seja, o Bitcoin nunca teve um valor industrial, ele parte do zero. Ora, o teorema da regressão pretende interpretar a primeira aparição de uma demanda monetária por um bem que até então só era demandado para fins industriais, como sendo influenciada pelo valor de troca que lhe é atribuído nesse momento e que é função apenas dos seus serviços não monetários. Vamos voltar para o sal. No primeiro momento que alguém se lembra de que pode comprar um pouco mais de sal, porque isso faz com que ele troque sal pela galinha do vizinho, uma determinada quantidade, é a esse ponto a que se refere que Mises vai voltando ao valor não monetário do sal, até o momento em que ele passa, então, a ter um valor monetário, e, portanto, as pessoas começam a demandar sal para guardar, para fazer as trocas. Vou ler novamente esse finalzinho. Ora, o teorema da regressão pretende interpretar a primeira aparição de uma demanda monetária por um bem, que até então só era demandado para fins industriais, como sendo influenciada pelo valor de troca que lhe é atribuído nesse momento, nesse primeiro momento, e que é função apenas dos seus serviços prestados não monetários. Isso certamente não significa explicar o valor de troca especificamente monetário de um meio de troca com base no seu valor de troca industrial. Finalmente, tem-se objetado ao teorema da regressão que sua abordagem seria histórica e não teórica. Essa objeção também não tem fundamento. Explicar um evento do ponto de vista histórico significa mostrar como foi produzido pelas forças e fatores que operam numa certa data e num certo lugar. Essas forças e fatores são os elementos fundamentais da interpretação. São os dados finais e, como tal, não são suscetíveis de ulteriores análises ou reduções. Então, Mises está fazendo a defesa de pessoas que criticaram o teorema da regressão, discutindo justamente as questões apresentadas pela praxeologia sobre a abordagem histórica não teórica, aquela teórica objetiva e universal. E aí Mises está colocando, essa objeção também não tem fundamento. Explicar um evento do ponto de vista histórico significa mostrar como foi produzido pelas forças e fatores que operam numa certa data e num certo lugar. Essas forças e fatores são elementos fundamentais da interpretação. São os dados finais e, como tal, não são suscetíveis de ulteriores análises ou reduções. Explicar um fenômeno do ponto de vista teórico significa justificar sua aparição com base em regras gerais, que já fazem parte de um sistema teórico absoluto, universal. O teorema da regressão atende a essa exigência. Faz remontar o específico valor de troca de um meio de troca a essa sua função e aos próprios teoremas relativos ao processo de valoração e de formação de preço formulados pela teoria geral da cataláctica. Deduz das regras de uma teoria mais universal a explicação de um caso particular. Mostra como o fenômeno específico necessariamente decorre da aplicação de regras que são válidas para todos os fenômenos. Não faz afirmativas do tipo: isto aconteceu naquele momento e naquele lugar. O que afirma é:
Isto sempre acontece quando ocorrem determinadas condições. Então, só para que vocês sempre mantenham isso em mente sobre as diferenças do que é universal e do que é particular, deixar em azul. Sempre que um bem não tenha sido demandado antes para ser usado como meio de troca, começa a ser demandado com essa finalidade, os mesmos efeitos surgem de novo, entendeu? Porque não é um fato histórico, é um fato praxeológico cataláctico, porque não é uma síntese histórica que serve para um bem, serve para todos os bens que antes não tinham sido demandados como meio de troca e passam a ser demandados com essa finalidade, sempre surgem os mesmos efeitos. Então, sempre que um bem não tenha sido demandado antes para ser usado como meio de troca e começa a ser demandado com essa finalidade, os mesmos efeitos surgem de novo. Nenhum bem pode ser empregado como meio de troca se já não tiver um valor de troca em razão de seus outros empregos, no momento mesmo em que começa a ser usado como meio de troca. E aqui nós vamos deixar também sublinhado para que as pessoas façam suas análises e validem o caso de Bitcoin como moeda. Nenhum bem pode ser empregado como meio de troca se já não tiver um valor de troca em razão de seus outros empregos, no momento mesmo em que começa a ser usado como meio de troca. Então, aqui teríamos um problema. Nenhum bem pode ser empregado como meio de troca se já não tiver um valor de troca, em razão de seus outros empregos, dos industriais. Mas o Bitcoin nunca teve um valor de troca em razão de seus outros empregos. E todas essas afirmativas, que estão implícitas no teorema da regressão, são enunciadas da forma apodítica que está implícita na natureza a priorística da praxeologia. As coisas têm de acontecer assim. Ninguém poderá conceber um caso hipotético no qual as coisas pudessem ocorrer de forma diferente. Vou deixar isso em roxo. E antes de prosseguirmos, vou falar sobre as abstrações. Por que que eu coloquei esses pontos? Por que que o Bitcoin pode existir como moeda sem nunca ter prestado o seu feito anterior de servir com uso industrial? Pela mesma maneira que um papel pintado também faz isso. Ele nunca teve qualquer ponto de partida em um uso industrial. Verdade ou mentira? Mentira. Lembrem-se que o papel pintado, certa feita da história, foi correlacionado com algo tangível que um dia teve, de fato, uma função industrial. Então, as moedas nascem e vão evoluindo de tal forma que os seus substitutos passam a se tornar moedas sem nunca terem experimentado o seu valor industrial. Mas o seu regresso em infinito vai fazer com que um dia ela tenha que ter sido referenciado, obviamente, em algo que fez este papel de ter saído de um bem industrial e se tornado um meio de troca. Conseguiram compreender? O Bitcoin, em determinado momento, ele teve que ser correlacionado com algo que teve o seu papel como moeda aceita, que um dia foi correlacionado com uma outra moeda aceita, então ele era um substituto mais prático de moeda, de tal forma que ele se correlacionava, então, com uma quantidade de uma moeda efetiva
de uma moeda efetiva que tinha seu uso partido de um uso industrial. O Bitcoin nada mais é do que uma evolução desse substituto desta moeda, que se tornou um dia moeda, mas que, por conta de um efeito de expansão determinado por um conjunto de pessoas, então não efetivamente algo que pudesse ser mantido um valor efetivo, a necessidade de uma moeda que de fato torne todo o sistema à prova de más intenções, cria-se então esse uso objetivo de uma moeda baseada em numerários ou em uma ferramenta que a gente chama de blockchain, que não pudesse fazer com que essa quantidade de coisas fosse finito e não pudesse assim ser multiplicado e relativizado, diferenciado. O poder aquisitivo da moeda é determinado pela demanda e oferta, como já vimos, do mesmo modo que o são os preços de todos os bens e serviços vendáveis. Como a ação visa sempre obter condições futuras mais satisfatórias, quem pretende adquirir ou se desfazer de moeda estará, evidentemente, antes de tudo, interessado no seu futuro poder aquisitivo e na futura configuração de preços. Mas não poderá formar um juízo quanto ao futuro poder aquisitivo da moeda, a não ser pela observação do seu comportamento no passado recente. É este o fato que diferencia radicalmente a determinação do poder aquisitivo da moeda da determinação das relações de troca entre os vários bens e serviços vendáveis. Em relação a esses últimos, os atores só levam em consideração sua importância para a satisfação de futuros desejos. Se uma nova mercadoria, ainda desconhecida, é colocada à venda, como foi o caso, por exemplo, dos aparelhos de rádio algumas décadas atrás, a única preocupação de um indivíduo é procurar saber se a satisfação que este invento lhe proporcionará será ou não maior do que a satisfação que esperaria obter com os outros bens que deixará de comprar para poder adquirir a coisa nova. Isso é uma parte muito importante da teoria. Se uma nova mercadoria, como quando lançou-se o iPhone, ou quando a gente lança um novo produto, é colocada à venda, como foi o caso dos aparelhos de rádio algumas décadas atrás, a única preocupação de um indivíduo, ainda não há preços efetivamente conhecidos no mercado, é procurar saber se a satisfação que este invento lhe proporcionará será ou não maior do que a satisfação que esperaria obter com os outros bens que deixará de comprar para poder adquirir a coisa nova. O conhecimento dos preços passados é, para o comprador, meramente um meio de saber qual é a margem do consumidor. O conhecimento dos preços passados para o comprador meramente um meio de saber qual é a margem do consumidor na negociação. Mises denomina de margem do consumidor, consumers surplus. Surplus normalmente é o lucro, né? Mas vamos colocar a margem de lucro do consumidor, a diferença entre o preço efetivamente pago por um bem e o maior valor que se estaria disposto a pagar quando se lança um produto, como um novo iPhone, e joga-se no mercado por US$ 100.000.
e alguém vai lá e compra, que US$ 100.000 para ele, ele gastaria com coisas que trariam menor satisfação para ele do que esse novo aparelho, naquele momento. E ele paga isso. A margem do consumidor, nesse caso, é o quanto ele está satisfeito, porque ele ainda trocaria, se fosse US$ 150.000 em outros produtos, ele ainda estaria muito satisfeito em substituir a compra de outros produtos por esse mesmo iPhone. Talvez não estivesse em US$ 151.000. Se não estiver interessado em conhecê-los, poderia, se fosse necessário, efetuar suas compras sem que lhes fossem familiares os preços de mercado do passado imediato, que são comumente chamados de preços atuais. Poderia fazer julgamentos de valor sem necessariamente fazer uma avaliação. Então, o conhecimento dos preços passados é para o comprador meramente um meio de saber qual é a margem do consumidor. Se não estiverem interessados em conhecê-los, poderia, se fosse necessário, efetuar suas compras sem que lhe fossem familiares os preços de mercado do passado imediato, que são comumente chamados de preços atuais. Poderia fazer julgamentos de valor sem necessariamente fazer uma avaliação. Ver a diferença entre valoração, julgamento de valor e avaliação, na seção 2, valoração e avaliação do capítulo 16, preços. Como já foi mencionado anteriormente, a perda da memória de todos os preços passados não impediria a formação de novas relações de troca entre as várias coisas vendáveis. Mas, se desaparecesse o conhecimento sobre o poder aquisitivo da moeda, o processo que deu origem à troca indireta e aos meios de troca teria de começar de novo da estaca zero. Olha só que coisa muito importante. Seria necessário começar a empregar alguns bens de maior negociabilidade do que outros como meio de troca. Então aqui surge um novo ponto de discussão. Se desaparecesse o conhecimento sobre o poder aquisitivo da moeda, o processo que deu origem à troca indireta e aos meios de troca teria de começar de novo da estaca zero. Seria necessário começar a empregar alguns bens de maior negociabilidade do que outros, como meios de troca. Então, se a gente incorresse numa perda geral do entendimento do, do poder aquisitivo da moeda, nós teríamos que voltar a uma moeda com uso industrial. A demanda desses bens aumentaria e acrescentaria ao montante do valor de troca derivado de seu uso industrial, ou seja, não monetário, um componente específico derivado dessa nova utilização como meio de troca. Um julgamento de valor em relação à moeda só pode ser feito baseado numa avaliação. A aceitação de uma moeda pressupõe que o correspondente objeto já tenha um valor de troca em consequência de sua utilidade para o consumo ou para a produção. Nenhum comprador, nenhum vendedor poderiam julgar o valor de uma unidade monetária se não tivesse informações quanto ao seu valor de troca, seu poder aquisitivo no passado imediato. Aqui esse nenhum é nenhum, tá, pessoal? Pode ter certeza. Eu vou dar só uma conferida nas novas traduções, só para que a gente não fique, que eu não passe nenhuma vergonha. Continua na tradução de nem um comprador,
nem um vendedor. Eu acredito que esse termo não esteja correto, do jeito que está escrito. Mas tudo bem. Não vem ao caso, está muito fácil de compreender. Nenhum comprador, nenhum vendedor poderiam julgar o valor de uma unidade monetária se não tivessem informações quanto ao seu valor de troca, ou seja, quanto ao seu poder aquisitivo no passado que aconteceu. A relação entre demanda de moeda e oferta de moeda, que pode ser denominado de relação monetária, determina o nível do poder aquisitivo. A relação monetária de hoje, que é formada com base no poder aquisitivo de ontem, determina o poder aquisitivo de hoje. Quem desejar aumentar seus encaixes restringe suas compras e aumenta suas vendas, produzindo assim tendência de baixa nos preços. Que venha os grandes insights que temos que pegar. A relação entre demanda de moeda e oferta de moeda, que pode ser denominado de relação monetária, determina o nível do poder aquisitivo. A relação monetária de hoje, que é formada com base no poder aquisitivo de ontem, determina o poder aquisitivo de hoje. Quem desejar aumentar seus encaixes, poupar, restringe suas compras e aumenta suas vendas, produzindo assim uma tendência de baixa nos preços. Quem desejar diminuir seu encaixe, aumenta suas compras, seja para consumo, seja para produção e investimento, e restringe suas vendas, produzindo assim uma tendência de alta nos preços. Ora, o que Mises está começando a colocar aqui? Quem deseja aumentar seus encaixes, uma sociedade poupadora, aumenta suas vendas, então produz mais para guardar, para vender e guardar mais, então coloca mais produtos no mercado, produzindo assim uma tendência de baixa nos preços. Se ele está comprando menos, então tem mais produtos a serem ofertados no mercado. E se ele está vendendo mais, o que está acontecendo? Está tendo mais produtos ainda. E ele está segurando, então, essa moeda consigo. Quem deseja diminuir o seu encaixe, então tem muito dinheiro poupado, aumenta suas compras, seja para o consumo, seja até para o investimento na produção, e restringe suas vendas, produzindo assim uma tendência de alta nos preços. Qualquer mudança na quantidade de moeda forçosamente alterará a distribuição de bens vendáveis possuídos pelos diversos indivíduos e firmas. Qualquer mudança na quantidade de moeda forçosamente alterará a distribuição dos bens vendáveis possuídos pelos diversos indivíduos e firmas. A quantidade de moeda disponível no mercado, como um todo, não pode aumentar ou diminuir, a não ser pelo aumento ou diminuição dos encaixes de certos membros individualmente. A quantidade de moeda disponível no mercado, como um todo, não pode aumentar ou diminuir, a não ser pelo aumento ou diminuição dos encaixes de certos membros individualmente. Podemos imaginar, se assim preferirmos, que cada membro receba uma parte da moeda adicional ou arque com uma parte da redução no momento mesmo em que a moeda adicional é injetada ou retirada do sistema. Mas quer façamos ou não essa suposição, o resultado final de nossa demonstração permanece o mesmo. Esse resultado será no sentido
de que as mudanças na estrutura de preços, provocadas por mudanças na quantidade de moeda disponível no sistema econômico, nunca afetam os preços das várias mercadorias e serviços ao mesmo tempo e na mesma proporção. Isso aqui é muito importante de ser pensado, refletido e entendido na sequência, obviamente, que é para isso que nós vamos pensar, que é justamente que, o que ele está querendo dizer aqui, ó, podemos imaginar, se assim preferirmos, um caso específico dentro da verdade como é, que cada membro receba uma parte dessa moeda adicional que foi desentesourada e jogada no mercado. Todo mundo ganhou o mesmo tanto. Mas quem tinha entesourado, como a gente já viu em exercícios anteriores, 1.000 e faltava só 100, que foi o quinhão de todos, para que ele pudesse comprar um carro, ao passo que aquele que só tinha 300 guardado e recebeu o seu quinhão de 100 e resolve não gastar esta moeda, a inferência nos preços seria diferente se, por exemplo, algo tivesse acontecido de tal forma que a quantidade colocada em disponibilidade fosse de tal forma que esse que só recebeu 100 e resolveu guardar porque ficou interessado na possibilidade de comprar algo que para ele estava muito longe, mas que algo aconteceu no mercado que ele conseguiu guardar esses 100 a mais, ele resolvesse então não guardar e gastar. E ao passo que esse não conseguiria comprar seu carro e, portanto, pudesse até também gastar com outras coisas. É isso o que Mises está mostrando como um total diferencial daquilo que não é um nível de preços como as pessoas pensam e imaginam que poderiam ser. Suponhamos, estou lá nesse parágrafo aqui, suponhamos que o governo emita uma quantidade adicional de papel moeda. Ao fazê-lo, o governo pretende ou comprar mercadorias e serviços, ou pagar dívidas em que incorreu, ou seus respectivos juros. Pagar dívidas em que incorreu significa que ele já comprou mercadorias e serviços e precisa pagar. De qualquer maneira, o erário entra no mercado com uma demanda adicional de bens e serviços. Passa a ter condições de comprar mais bens do que poderia fazê-lo antes. Os preços desses bens aumentam. Se o governo, nas suas compras, tivesse gasto dinheiro arrecadado de impostos, os contribuintes teriam restringido as suas compras. E, enquanto os preços dos bens comprados pelo governo aumentassem, diminuiriam os preços de outros bens. Então, ele está explicando o que acontece quando o governo gasta o dinheiro dos impostos e não o dinheiro de moeda nova. Porém, essa queda nos preços dos bens que os contribuintes costumam adquirir não ocorre se o governo aumenta a quantidade de dinheiro à sua disposição sem reduzir a quantidade de dinheiro em poder do público. Ou seja, quando o governo toma do Zé e sai às compras do que ele quer, o Zé deixa de comprar algumas coisas e o governo compra-se outras. Muda-se, então, o regime de preço entre as coisas, mas não o fato de reduzir a quantidade do poder de todos. Então, ele está dizendo, porém, essa queda nos preços dos bens que os contribuintes costumam adquirir, porque eles ficaram sem dinheiro para comprar, então vai sobrar e vai cair o preço. Não ocorre se o governo aumenta a quantidade de dinheiro sobre a sua disposição, sem reduzir a quantidade de dinheiro em poder do público. Ou seja, a galera continua com seu dinheiro, o governo não está me cobrando impostos. Será? Os preços de algumas mercadorias, aquelas que o governo compra, aumentam imediatamente, enquanto que os preços de outras mercadorias permanecem inalterados por algum tempo. No entanto, o processo continua. Aqueles que venderam as mercadorias compradas pelo governo estão agora em condições de comprar mais do que costumavam fazer antes, porque eles venderam mais. O governo passou a comprar o que eles não vendiam antigamente. Então, eles estão mais ricos. Os empreiteiros estão mais ricos.
Aqueles que venderam as mercadorias compradas pelo governo estão agora em condições de comprar mais do que costumavam comprar antes. Agora eles podem andar de Porsche. Os preços daquilo que essas pessoas passam a comprar em maior quantidade também aumentam. Então, o mercado tinha um preço para a lagosta que a classe média podia comprar, mas depois que o governo faz isso, só os ricões podem comprar, porque eles receberam esse dinheiro do governo. Então, o dinheiro que você pagava na lagosta, você já não pode comprar mais. Assim, a reação em cadeia se transmite de um grupo de mercadorias e serviços para outro, até que todos os preços e salários tenham aumentado. O aumento nos preços, portanto, não é síncrono para as várias mercadorias e serviços, para a sua leitura. Quando finalmente, em consequência do aumento na quantidade de moeda, todos os preços tiverem aumentado, este aumento não terá afetado as várias mercadorias e serviços na mesma proporção, porque o processo afeta a posição material dos vários indivíduos de maneira diferente. Enquanto o processo está em curso, algumas pessoas usufruem os benefícios de obter preços maiores pelos bens ou serviços que vendem, enquanto os preços das coisas que compram ainda não aumentaram ou não aumentaram na mesma proporção. Por outro lado, existem pessoas que estão na infeliz situação de vender mercadorias e serviços cujos preços ainda não aumentaram, ou pelo menos não na mesma proporção dos preços dos bens que precisam comprar para seu consumo diário. Para os primeiros, o progressivo aumento nos preços é uma vantagem, para os segundos, é uma calamidade. Além disso, os devedores são favorecidos em detrimento dos credores. E aqui é uma frase de muito efeito, de grande importância. Quando o processo chega a um final, a riqueza dos vários indivíduos foi afetada de forma e em proporções diferentes. Alguns enriqueceram, outros empobreceram. As condições não são mais as mesmas que antes. O novo estado de coisas resultam em mudanças na intensidade da demanda dos diversos bens. A relação dos preços em moeda dos bens e serviços vendáveis não é a mesma de antes. Elas mudaram. E não significa que o arroz subiu na mesma proporção que, por exemplo, a lagosta ou que o carro. Essas variações acontecem de forma diferente, porque a migração de todo esse dinheiro novo se dá de uma determinada maneira. Pessoas ficaram mais pobres, mas pessoas ficaram mais ricas. Então, o novo estado de coisas resulta em mudanças na intensidade da demanda dos diversos bens. A relação dos preços em moedas dos bens e serviços vendáveis não é a mesma de antes. A estrutura de preços mudou, além de todos os preços em termos de moeda terem aumentado, mas a estrutura de preços mudou. Os preços finais, que tendem a ser estabelecidos pelo mercado, tão logo os efeitos do aumento na quantidade de moeda se tenham consumado inteiramente, não são iguais aos preços finais anteriores multiplicados pelo mesmo coeficiente. Que Mises está dizendo aqui que não existe tal coisa como um nível de preço. O IPCA aumentou 15% ao ano, mas você hoje não pode comprar um carro como podia 5 anos atrás, com o dinheiro que você tinha juntado. Os valores dos carros mudaram de tal forma, de tal sorte, que não consegue-se mais comprar um carro a mesma pessoa daquela mesma classe, porque aquela mesma classe hoje se vê numa situação cuja valor monetário, a que fica sob a sua custódia, não teve as mesmas correlações de preço que houve com o fator, com alguns outros fatores de produção.
O principal defeito da velha teoria quantitativa, assim como da equação de troca dos economistas matemáticos, foi o fato de seus defensores terem ignorado essa questão fundamental. A mudança na oferta de moeda também provoca, forçosamente, uma mudança em outros dados. O sistema de mercado, antes e depois da injeção ou retirada de uma quantidade de moeda, não se modifica apenas na medida em que os encaixes dos indivíduos e os preços aumentaram ou diminuíram. Mudaram também as recíprocas relações de troca entre as várias mercadorias e serviços, que, se quisermos recorrer a metáforas, seriam mais bem descritas pela imagem de uma revolução de preços do que pela enganadora comparação com uma elevação ou redução do nível de preços. E isso é muito importante que fique na cabeça de todos. Podemos, por ora, deixar de lado os efeitos sobre todos os pagamentos a prazo, tais como os estipulam os contratos. Mais tarde nos ocuparemos deste assunto, bem como da repercussão dos eventos monetários no consumo e na produção, no investimento e nos bens de capital, na acumulação e no consumo de capital. Mas, mesmo deixando de lado todas essas coisas, não nos devemos esquecer de que mudanças na quantidade de moeda afetam os preços de uma maneira desigual. O momento em que os preços dos diversos bens e serviços são afetados, assim como a intensidade com que o são, depende das circunstâncias de cada caso específico. No curso de uma expansão monetária, inflação entre parênteses, e aí fique na cabeça de todos vocês que me seguem, né? Ou estão nas aulas. No curso de uma expansão monetária, no curso de uma inflação, é a mesma coisa. Inflação não é aumento generalizado de preços. A primeira reação não é apenas a elevação mais rápida e mais acentuada de alguns preços em relação a outros. Pode até ocorrer que certos preços, num primeiro momento, diminuam por corresponderem a mercadorias que são demandadas principalmente por pessoas cujos interesses foram prejudicados. Num aumento de oferta monetária, pode ser que as pessoas passem, num primeiro momento, a abandonar o arroz e feijão e comer coisas mais caras, encarecendo o padrão de vida dos mais abastados. E, portanto, o preço de coisas que somente aquela classe que não foi beneficiada por esse dinheiro novo caiam de preço. E a aparente enriquecimento geral da nação se torne algo que seja até falado na Globo News e em outros meios de comunicação. Então é importante que nós entendamos esse ponto e deixamos ele todo grifado, justamente porque isso é um efeito de uma análise praxeológica que mostra por que não há tal coisa. Porque o rebote deste movimento, obviamente, que vai ser sentido por todos, menos por aqueles que puderam, em determinado momento, da cessão, do parar dessas novas moedas, entesourar de tal forma que aqueles que queiram ainda se manter naquele padrão de vida busquem esse empréstimo no pensamento de que aquilo é só uma fase. Estou dando um monte de dica para vocês de economia na prática. As mudanças na relação monetária não são causadas apenas pelas emissões de papel moeda feita pelos governos. Um aumento na produção dos metais preciosos que são empregados como moeda produz os mesmos efeitos, embora, obviamente, sejam outros os grupos populacionais que se beneficiam ou que são prejudicados por esse aumento. Os preços também sobem da mesma maneira se, sem que tenha havido uma correspondente redução na quantidade de moeda disponível, diminuir a demanda de moeda em razão de uma tendência geral
de diminuição de encaixes. Então, ainda que se descubra as Américas, né, no século XVI, no final do século XV, começo do século XVI, e aí começam a descobrir a vantagem e novas jazidas de ouro e prata. Então, essa nova riqueza vai fazer com que os preços subam de maneiras diferentes. Os impostos e o direito de pegar esse ouro todo para si, das, dos impérios que colonizavam essas colônias, fazem os mesmos efeitos, muitas vezes, do papel dos impostos e da emissão de moeda no final do dia. O dinheiro, assim gasto adicionalmente, em decorrência desse desentesouramento, provoca uma tendência de alta dos preços idêntica à que se produziria se esta quantidade adicional proviesse das minas de ouro ou da emissão de papel moeda. Inversamente, os preços caem quando diminui a oferta de moeda. Por exemplo, no caso do recolhimento de papel moeda, ou quando aumenta a demanda por moeda, por exemplo, no caso do entesouramento para maiores encaixes. O processo é sempre desigual e escalonado, desproporcional e, principalmente, assimétrico. Ou seja, não existe simetria, não existe equilíbrio, não existe nível. Poderia ser, e tem sido objetado, que a produção normal das minas de ouro que chega ao mercado poderia acarretar um aumento na quantidade de moeda, mas não na renda, e menos ainda na riqueza dos proprietários de minas. Essas pessoas ganham apenas sua renda normal e, portanto, ao gastá-la, não poderiam perturbar as condições do mercado, nem a prevalecente tendência ao estabelecimento de preços finais e ao equilíbrio da economia uniformemente circular. Para eles, a produção anual das minas não significa um aumento da riqueza e não os impeliria a oferecer preços maiores. Continuariam a viver no mesmo padrão de sempre. Seus gastos, nesses limites, não poderiam revolucionar o mercado. Portanto, a produção normal de ouro, embora certamente aumentando a quantidade de dinheiro disponível, não poderia pôr em marcha um processo de depreciação do valor da moeda. Seria neutra em relação aos preços. Diante deste raciocínio, deve-se, antes de qualquer coisa, observar que uma economia em desenvolvimento, na qual a população está aumentando, e a divisão do trabalho, assim como seu corolário, a especialização industrial, estão sendo aperfeiçoadas, prevalece uma tendência a aumentar a demanda por dinheiro. Novas pessoas surgem em cena e querem ter seus encaixes de moeda. A autossuficiência econômica, isto é, a produção doméstica para atendimento de suas próprias necessidades, diminui e as pessoas se tornam mais dependentes do mercado. Isto, em termos gerais, impele-as a aumentarem seus encaixes. Assim sendo, a tendência ao aumento dos preços decorrentes do que é denominado produção normal de ouro confronta-se com uma tendência contrária de redução de preços decorrente da maior demanda por moeda. Entretanto, estas duas tendências opostas não se neutralizam reciprocamente. Ambos os processos seguem o seu próprio curso e resultam numa perturbação das condições sociais existentes, tornando uns mais ricos e outros mais pobres. Ambos afetam os preços dos vários bens em graus e momentos diferentes. É verdade que o aumento dos preços de algumas mercadorias, provocado por um desses processos,
pode ser compensado pela diminuição causada pelo outro processo. Pode ocorrer que, no final, alguns ou muitos preços retornem ao seu nível anterior, mas este resultado final não é fruto de uma ausência dos movimentos que são provocados pelas mudanças na relação monetária. Este resultado, na realidade, é fruto do efeito conjunto e da coincidência de dois processos independentes um do outro, sendo que cada um, pelo seu lado, provoca alterações nas condições do mercado, bem como na situação material dos vários indivíduos e grupos de indivíduos. A nova estrutura de preços pode não ser muito diferente da anterior, mas é a resultante de duas séries de mudanças decorrentes de dois processos distintos que realizaram plenamente todas as transformações sociais que lhes são inerentes. O fato de os proprietários das minas de ouro contar com uma renda anual estável, proveniente do ouro que produzem, não elimina o efeito do ouro recém-produzido sobre os preços. Os proprietários das minas tiram do mercado, em troca do ouro produzido, os bens e serviços necessários para a exploração da sua jazida e os bens necessários ao seu consumo e ao seu investimento em outras linhas de produção. Se não tivessem produzido esta quantidade de ouro, os preços não teriam sido afetados por ela. Não importa que os aludidos proprietários tenham previsto e capitalizado a produção futura e que tenham ajustado o seu padrão de vida à expectativa de uma renda estável e regular proveniente da exploração de suas minas. Os efeitos que o ouro recém-produzido exerce nos seus gastos e nos gastos das pessoas cujos encaixes irão pouco a pouco aumentar, só começam a se produzir no momento em que este ouro estiver disponível na mão dos proprietários das minas. Se esta expectativa, se na expectativa de futuros rendimentos gastarem antecipadamente e o rendimento esperado deixar de ocorrer, a situação é idêntica ao do caso em que o consumo foi financiado por um crédito, baseado em expectativas que não foram confirmadas pelos fatos posteriores. As mudanças nos volumes dos encaixes desejados pelas várias pessoas só se neutralizam quando se repetem regularmente e estão ligadas por uma reciprocidade causal. Os assalariados não são pagos todos os dias, mas em determinados dias de pagamento ao final de uma ou várias semanas. Tais pessoas não procuram manter seus encaixes no mesmo nível durante este período. O montante de dinheiro que mantém em caixa diminui à medida que se aproxima o dia do próximo pagamento. A pessoa ganhou o salário dela no começo do mês, então ela vai gastando ao longo do mês, mas ela deixou um tanto de encaixe para passar todo o mês. E o que ele está dizendo é que os assalariados não são pagos todos os dias, mas em determinados dias de pagamento ao final de uma ou várias semanas. Tais pessoas não procuram manter seus encaixes no mesmo nível durante todo este período. O montante de dinheiro que mantém em caixa diminui à medida que se aproxima o dia do próximo pagamento. Por outro lado, por outro lado, os comerciantes que lhe fornecem as mercadorias de que necessitam aumentam seus encaixes concomitantemente. Conforme as pessoas estão gastando ao longo do mês, eles estão aumentando seus encaixes. Um movimento condiciona o outro. Existe entre eles uma interdependência que os harmoniza temporal e quantitativamente. Nem o comerciante, nem o seu cliente se deixam influenciar por essas flutuações recorrentes. Seus encaixes, assim como, respectivamente, suas operações comerciais e seus gastos de consumo, levam em conta o período completo e consideram-no como um todo. Foi esse fenômeno que induziu os economistas a imaginarem uma circulação regular da moeda
e a negligenciarem as variações nos encaixes individuais. Entretanto, estamos diante de uma concatenação que está limitada a um campo estreito e nitidamente circunscrita. A neutralização só pode ocorrer na medida em que o aumento do encaixe de um grupo de pessoas esteja temporal e quantitativamente relacionado com a diminuição do encaixe de outro grupo, e na medida em que essas variações sejam autocompensatórias no curso de um período que os membros de ambos os grupos considerem como um todo, ao planejar os seus respectivos encaixes. Fora desse campo, tal neutralização não é possível. Encerramos, então, aqui o item 4 deste capítulo, que fala da determinação do poder aquisitivo da moeda em toda a sua nuance. E eu peço para que todos, de fato, façam uma reolhada, principalmente porque em determinado momento deixei grifado de roxo. Mises coloca, inclusive, óbvio que ele fala que não vai tratar neste capítulo, vai tratar em capítulos posteriores, a questão do porquê esse aumento de base monetária, porquê esse aumento, né, porque essa inflação, esse aumento de base monetária, privilegia os devedores frente aos credores. E é isso que, quando um governo, como o nosso atual no Brasil, deve 9 trilhões de reais, vale a pena para ele fazer nova moeda, de tal forma que ele possa pagar parte de sua dívida e de tal modo que esse dinheiro novo desvalorize a sua dívida, mesmo mantendo os valores nominais como são. E é com isso que nós terminamos essa aula para poder chegar na questão do problema de Human Mill. Agradeço a todos que estiveram aqui conosco nessa aula tão importante do capítulo 17. Abraço a todos e até a nossa próxima aula.